Muitos de nós lutamos e perdemos contra a tentação porque deixamos de trazer uma promessa específica de Deus para a nossa batalha. Então, o nosso escudo de fé contra Satanás será pequeno se for apenas uma vaga esperança em relação a Deus e não um firme apego ao que Ele realmente disse em sua palavra. Então, se suas palavras específicas e vivas não permanecem em nossos corações, o que nós temos é algo nebuloso. E uma sensação nebulosa de que Deus está de alguma forma trabalhando para nós pode nos ajudar, mas a princípio, né, mas não é um canal claro para o poder do Espírito Santo, como quando temos uma visão clara e nítida de uma promessa específica de Deus para nós. Então, a sensação nebulosa de que Deus é por nós, pode ser calorosa nos dias bons da nossa vida, nos momentos de adoração corporativa, mas parece dolorosamente tênue quando as provações vêm às nossas vidas. E as provações, elas virão, o dia mau necessariamente virá. Nós precisamos de uma visão mais clara, nítida e vívida de Deus nas guerras diárias que nós lutamos, e suas promessas são pintadas com esse tipo de detalhe para as nossas vidas. Nós precisamos conhecer o poder de uma promessa específica, perceber que Deus nos deu promessas específicas para tristezas e lutas específicas, para todos nós, e foi para mim uma grande descoberta na luta para matar, mortificar o meu pecado e andar de uma maneira que glorifique a Cristo. Então, se a ansiedade rastejou em nossas mentes sobre a vida, sobre a família, sobre o trabalho, sobre o ministério, nós podemos lembrar, por exemplo, que Jesus disse: vejam as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o seu Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que essas aves. É o que Deus diz para nós, não é? Cristo em Mateus 6, 26. A luxúria está disputando a nossa atenção, chamando a nossa atenção. Nós podemos repetir a maravilha dessa recompensa na promessa de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, por exemplo, em Mateus 5, verso 8. Nós somos tentados a negar o perdão a alguém que nos feriu, nos machucou. Então nós podemos lembrar a misericórdia inconcebível e, ao mesmo tempo, o sério aviso nas promessas de Jesus. Se você perdoar os outros por suas ofensas, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se você não perdoar aos outros as ofensas que vocês receberam, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É o que está em Mateus 6, 14. Então, se você luta contra a tentação sem ter memorizado pelo menos alguns versos como esses, provavelmente você se sentiu como se tivesse caído no meio de uma batalha de paraquedas e você não sabe muito bem como se situar ali. Você vê que Jesus, ao responder às tentações de Satanás, ele usa a palavra de Deus que ele conhecia e podia citar. Então, por experiência própria, eu posso dizer que até mesmo uma palavra específica, ou algumas apenas, já irá torná-lo mais perigoso no campo de batalha. Você não estará desarmado. Eventualmente, você vai precisar de mais e mais e mais. Mas eu quero dizer que cada uma das promessas de Deus guardadas por nós em nossa mente é uma armadura. Não é mais uma peça na tua armadura, é mais uma arma na tua armadura. Charles Spurgeon, ele diz sobre
5 palavras que são uma arma para todas as tentações. Ele diz a respeito dessas 5 palavras: essa é a obra-prima de todas as promessas, não é? Seu desfrute cria um céu abaixo e fará um céu acima de você. Então ele está convidando: venha e deixe uma obra-prima como essa guardada na tua memória. E isso sempre será, em todas as situações, essa realidade de um paraíso abaixo, um céu acima. Agora, que promessa foi que Spurgeon disse que criaria um céu onde quer que você vai? Você carregaria o céu para todos os lugares e, portanto, para todos os momentos de batalhas, para o dia mau, para o dia bom, para o dia comum. Ele diz assim: aqui está um mar profundo de felicidade, um oceano sem margens de deleite. Venha, ele convida, venha e se banhe seu espírito nisso, nade uma eternidade e você não vai encontrar margem. Nade na eternidade dessa promessa e você nunca vai chegar do outro lado. Mergulhe por toda a eternidade e você não vai encontrar o fundo. E qual é a promessa que ele disse que deve estar em nossas mentes, que nos dá a arma suficiente para todas as batalhas? Eu serei o seu Deus. É essa promessa de Deus para nós. Se você é como eu, este não foi o primeiro versículo que me veio à mente quando eu li ele falar que mostraria a obra-prima de todas as promessas. Mas quando nós pensamos sobre essa promessa, quando nós deixamos essa verdade entrar mais em nossos corações, quanto mais entramos nas ondas da misericórdia que fluem dessa promessa que Spurgeon chamou de a obra-prima de todas as promessas, mais impressionante essa promessa se torna para nós. E é tão fácil nós guardarmos e memorizarmos ela. As palavras são curtas e familiares o suficiente para mesmo uma criança guardar na sua mente. No entanto, ninguém morre depois de chegar ao fundo deste oceano ou às alturas deste céu. Ou seja, apesar de ser simples para uma criança entender essas 5 palavras, você vai viver a vida inteira e nunca vai chegar ao fundo dela. E nem vai conseguir nadar por toda a extensão dela. Nem agora, Spurgeon na verdade diz, nem na eternidade. Mesmo depois de termos passado 10.000 anos vagando pela nova criação na eternidade, com o próprio Deus, ainda nós estaremos nos maravilhando de que Ele seja nosso Deus. Não é? Então, se nós perdermos a capacidade de nadar nessa promessa, provavelmente é porque temos pensado muito em nós mesmos e temos pensado muito pouco em Deus, ou temos pensado em Deus não o suficiente ou suficientemente. Não nos deixamos perder o suficiente na profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como Paulo diz em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Então, novamente, provavelmente porque pensamos muito pouco sobre Deus e muito sobre nós, é que nós não venhamos a entender porque essa é a obra-prima de todas as promessas e uma arma suficiente para todas as tentações. Nós pensamos muito em nós mesmos, em nossas necessidades, em nossas provações, nosso trabalho, nossos desejos, nossos relacionamentos, em nós. Então, em nossa busca desesperada por clareza, conforto e controle, esquecemos como nosso Deus é incrivelmente insondável. O Deus, a Bíblia diz, o Deus que trabalha por aqueles que esperam por Ele, Isaías 64:4. Esse é o Deus, esse Deus insondável trabalha por aqueles que esperam nele. Essa palavra
Deus, não é? Dá as outras 4 palavras da promessa, não é? Uma dimensão infinita. Não é? Ele, quando essa palavra Deus é colocada na promessa, ele dá uma grandeza infinita a ela. Seu poder soberano e soberania infinita e criatividade incomparável e amor infinito, escandaloso e justiça implacável e compaixão e misericórdias inesgotáveis, sua divindade tornam qualquer de suas promessas belas e confiáveis, mas especialmente esta: eu serei o seu Deus, eu serei o Deus deles, seu Deus, eu serei o seu Deus. Deus primeiro fez essa promessa a Abraão e a sua descendência. Deus disse: eu estabelecerei meu pacto entre mim e ti e a tua descendência depois de ti ao longo de todas as gerações, como um pacto eterno, um pacto perpétuo, para ser o seu Deus. E você e a sua descendência depois de você terão essa bênção. Eu darei a ti e a tua descendência depois de ti as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e eu serei. Ele repete o seu Deus em Gênesis 17, a partir do verso 7. Então, se você acredita em Cristo, se você foi levado soberanamente pelo Espírito a crer em Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro de todas as promessas de Deus a Abraão. É o que Paulo diz em Gálatas 3, 7 e 29. E depois o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1, 20, pois todas as promessas de Deus, todas encontram seu sim nele, ou seja, em Jesus. Então Deus agora diz a você em Cristo: não temas. Essa promessa em Cristo tem o seu sim. Não temas, porque eu sou contigo. Não desanime, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra fiel, em Isaías 41, verso 10. Quando Deus anunciou a nova aliança, aquela aliança que ele cumpriria para nós por causa do sangue de Cristo, ele, eu diria, repintou a obra-prima que é essa promessa: eu serei o teu Deus, com ainda mais cores. Ele repintou essa obra-prima com mais detalhes. Ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ele vai repintando isso. Darei a eles um só coração e um caminho para que me temam, para todo sempre, para o seu próprio bem e o de seus filhos depois deles. E eu farei com eles um pacto eterno, de não me desviar jamais de fazer o bem a eles. E porei o temor de mim em seus corações. É o que ele fará, para que eles nunca se afastem de mim. Eu vou me alegrar todo o tempo em fazer o bem a eles e plantá-los nesta terra com fidelidade de todo o meu coração e de toda a minha alma. O que está em Jeremias 32, 38. E também ele vai repetir isso em Jeremias 31, 31 e 34, em Ezequiel 37, 21 em diante. Eu farei uma aliança com eles. Ele está repintando isso. Eu sempre farei o bem para eles. Eu vou renovar seus corações mortos e sem vida com um santo temor. Eu vou me alegrar em amá-los. Eu vou plantá-los onde estou, para sempre seguro, bem alimentados e frutíferos. Com todo o meu coração e toda a minha alma, Jesus fez exatamente isso. Ele sangrou e morreu para trazer esse Deus a nós, para fazer de Deus o nosso Deus, com todas essas promessas, como você pode ver em Lucas 22, 20, ou 1 Pedro 3, 18. Então, nele, em Jesus, Pedro diz: vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua propriedade exclusiva. 1 Pedro 2, verso 9. Então, todo bem que recebemos tem suas raízes
em uma promessa extravagante: eu serei o seu Deus. E em Cristo Jesus, Ele é o nosso Deus. Então, há um paraíso adiante de nós. Quando Deus uniu esta grande promessa que Ele deu a Abraão no início, Ele sabia que também seria a nota final e sem fim da história. Quando cada fibra de ansiedade, luxúria e orgulho finalmente se afasta de nós para sempre, e Deus faz todas as coisas novas, nós entramos em um oceano cada vez mais amplo e profundo. É o que a Bíblia diz. Diz para nós: eis que a morada de Deus é com o homem. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas anteriores já passaram. É o que está em Apocalipse 21, na consumação, a partir do verso 3. Então, se nós deixarmos deixarmos de ver a maravilha nessa promessa que Spurgeon chamou de a obra-prima de todas as promessas: eu serei o Deus deles. Então nós não teremos fome do céu aqui na terra. Nós adiaremos os pensamentos sobre o paraíso que está por vir, suspeitando que de alguma forma será algo menos do que o que nós temos ou tivemos aqui. Mas tudo o que temos agora é apenas uma jarra refrescante de água fria no deserto, em comparação com aquele mar profundo de felicidade que Deus tem para nós. Deus agora é o nosso Deus, mas não da maneira que Ele será, porque nós não conhecemos ainda tudo aquilo que Ele é. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 12. Desculpa, aqui eu tenho vários, tem 12 cachorros, e de vez em quando eles ajudam, eles querem participar. Então, o céu não é o paraíso porque nossos antes queridos estão lá. Não. Ou porque as lágrimas são enxugadas, ou porque tudo se fez novo. Por mais glorioso que você possa pensar que essas coisas sejam, o céu é o paraíso por causa dessas 5 palavras: eu serei o seu Deus. Eu quero dizer a vocês, a cada um de vocês, faça jus aos seus privilégios, se você pode dizer essa promessa como se fosse tua realmente, ou seja, se você está realmente em Cristo. Spurgeon casa a maravilha da promessa com o peso da urgência, não é? E falando a respeito disso, e ele escreve: esta é a obra-prima de todas as promessas. Seu desfrute cria um céu abaixo e fará um céu acima. Habite na luz do seu Senhor e deixe sua alma ser sempre arrebatada com o seu amor. Tire a medula e a gordura que essa porção produz para você, resumida nessas 5 palavras. Viva de acordo com seus privilégios e regozije-se com uma alegria indizível. É assim que a alegria indizível e cheia de glória é produzida em nosso coração. E ele continua dizendo: se Deus está com você e por você, embora você não tenha feito nada para merecer ou ganhar suas promessas, faça tudo o que puder para viver de acordo com seus privilégios, não é? Ou, usando as palavras de Paulo, seja o seu modo de vida digno do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz em Filipenses 1:27. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa quando ensaia a promessa: eu serei o seu Deus.
Paulo, depois de citar Levítico, capítulo 26, verso 12, ele escreve: visto que temos promessas, essas promessas, essas tão grandes promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a contaminação do corpo e do espírito, completando a santidade no temor do Senhor, em 2 Coríntios 7, verso 1. Então, aqueles que são salvos somente pela graça e recebem promessas inestimáveis, compradas com o sangue do próprio Deus, eles confrontam toda a contaminação e se esforçam pela santidade completa, não para terem a promessa, mas por causa de terem a promessa pela graça soberana de Deus. Então nós fazemos todos os esforços pelo Espírito e a força de Deus que habita em nós para vivermos de maneira digna do Evangelho. Então, quando você ouvir e se lembrar da obra-prima de todas as promessas, como Spurgeon chamou, eu serei o Deus deles, eu serei o teu Deus. Deixe seu coração voar alto com os ventos de sua glória. Mate tudo que possa impedir sua comunhão com Ele e assim tenha o privilégio de ser dele. E faça dessa promessa, da obra-prima de todas as promessas, a arma com que você vence todas as tentações e triunfa, não é? Todos os dias, mesmo no dia mau. E depois de haver feito tudo, como Paulo diz, certamente você ficará firme. Amém, queridos? Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.